quem iremos nós, se não há outro? Não tenha pressa. O maior empecilho do agir de Deus é a nossa pressa, é a nossa incapacidade de esperar, de aguardar. Por isso não tenha pressa, irmão. O que estamos fazendo aqui esses dias é uma ideia, é uma proposta do que podemos fazer em casa, do que você pode fazer na sua igreja, nos lugares onde você vive. E eu arrisco dizer que uma das coisas mais importantes que precisamos reaprender, talvez alguns aprender, é a esperar no Senhor. É a ter paciência. Infelizmente a nossa sociedade, a nossa cultura de mercado, de consumo, nos ensina que precisamos consumir mais. Todos os dias nós somos bombardeados com informações, com propagandas, com tentações. E se pudesse resumir tudo isso em uma palavra, significa pressa. Uma outra palavra significa consuma. E isso, infelizmente, reflete-se no nosso relacionamento com Deus, porque nós temos dificuldade de concentração, não é verdade? Se nós estamos orando aqui e explode uma bomba ali no quintal, ali atrás, ali, a maioria de nós, acho que até eu parava de tocar, porque nós temos dificuldade. E como falava agora há pouco, existe esse engano de dizer que você precisa entrar na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Amém? Anote aí no seu caderninho, nós vamos anotar alguns versículos, vamos ler outros. Então, o que você puder anotar, vá anotando. Amém? Lucas 17, 20, 21. Vamos abrir. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo... O que diz aí?
aparente, visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Amém? O reino não tem uma aparência exterior. Em uma outra versão vai dizer isso. O reino não vem com aparência exterior. O reino não é visível. O reino não é estético. O reino não é publicitário. O reino não é mercadológico. Isso não é o reino de Deus. O reino está entre vós ou dentro de vós. Entre vós e dentro de vós. Dentro de você e entre você. Porque o reino está nela, está em você, está entre nós. Amém? Num tempo em que somos, como falava há pouco, bombardeados com uma informação de que você precisa consumir, de que a moda agora é X, Y, e a moda ela se estende para todos os âmbitos, desde a roupa até o que os filósofos vão chamar de commodity, uma maneira, um tipo de produto religioso. Então aí você vai encontrar as mais variadas opções nesse mercado religioso. Se você quer aprender sobre X assunto, você vai para determinado meio. Se você quer aprender sobre evangelismo, profetismo, fogo, ensino, enfim, existe diversos caminhos para a gente percorrer. As modas que estão aí sobre vários assuntos. Só que o foco principal, queridos, de Deus ainda é a minha e a sua identidade. Eu sei que a gente tem ouvido muito sobre isso. Muito. Sobre paternidade, sobre identidade, sobre reino, sobre casas de oração, sobre profetismo, sobre muitos assuntos, eu sei. Mas de tudo que você possa aprender, o mais importante ainda é você saber quem você é em Deus. Amém? Aleluia. Porque eu ando preocupado, queridos, com muita gente que tem um potencial de Deus, que tem recebido de Deus, como todos nós aqui, mas que não tem se preocupado em estar no Senhor, esperar no Senhor, saber o tempo da maturação. Como até eu já ouvi o Dario pregando uma outra vez, o tempo da aljava, o tempo do arco e o tempo de ser projetado. Isso fala de paciência. Precisamos quebrar o paradigma daquilo que é visual com relação a Deus e sua presença. Quando Jesus nos diz que o reino não é visível, ou aparente, ou exteriormente visível, Ele está nos causando ou nos trazendo um alerta acerca de onde está realmente o nosso coração e para onde estamos olhando, ou para quem estamos olhando, melhor dizendo. Você está entendendo?
Porque nós temos um problema de valorizar o que é estético. Não é verdade? Nós criamos padrões de estética. O que é uma Miss? Uma Miss, para os padrões da moda, é uma mulher anorexica, com rosto fino, talvez o nariz pontiagudo, quase sempre altas. Aquele é o padrão que a moda diz: olha que mulher linda. Então todas as artistas, todas as pessoas que são da TV, a moda é ficar bem magro, extremamente magro. É legal, é saudável, né? Mas é saúde ou só estética? Aí entra-se até uma discussão aí que dá para conversar 2 horas de relógio. Porque eu tenho um amigo que é psicólogo, então tudo para ele, quase tudo ele diz: isso é subjetivo. E aí a gente começa, esses dias lá na casa do Joey, levanta a mão aí, Joey. Joey, paraense, conterrâneo da maioria de vocês, que a gente está conhecendo esses dias. E esses dias a gente ficou até 2:30 da manhã conversando sobre algumas questões subjetivas. Aí no final ele disse assim: é isso aí. Eu disse: não é isso aí. Tá, então bora dormir. Porque subjetivo ninguém chega a lugar nenhum. Você acha A, eu acho B, então vamos embora, que não vai adiantar. Mas me preocupa, queridos, me preocupa a nossa distração com essas coisas que são visuais. Nós somos uma geração que fala muito, né, irmão? A gente fala muito e a gente faz pouco. A gente promete e não cumpre. A gente marca no horário e não chega no horário. Eu conheço dezenas de pastores de igrejas que o culto é 7 horas. Mas aí ele diz assim: não, irmão, é 7 horas, mas é para ver se o povo chega às 7:30. Como assim, pastor? 7 horas é 7 horas. Quer dizer que o irmão que se organiza, que toma banho, que se arruma, que faz tudo para chegar 5:07 é desrespeitado, porque aquele que vai chegar às 7:30 tem que esperar ele chegar às 7:30. Aí o povo continua chegando atrasado. E aí o líder, o pastor, não sabe por que o povo continua chegando atrasado. É porque o culto também não começa no horário. Porque diz que é 7, começa às 7:30. A gente não cumpre às vezes com os horários. Não é verdade? A gente diz assim: irmão, eu vou falar contigo, depois eu te ligo. Depois de 2 semanas, 3 semanas uma vez, aí o cara te procura. E aí, rapaz? Como assim, pô? E aquele negócio: sim, eu estou te esperando tu falar comigo até hoje. Pastor, mas isso não é muita... Isso aí não é tirar dízimo da hortelã e do cominho? Mas começa por aí, irmão. Porque nós estamos pensando no macro e esquecendo do micro. Estamos querendo ganhar Belém, ganhar o Brasil, ganhar as nações, mas os nossos relacionamentos interpessoais estão danificados. Nós somos bons pastores, bons pregadores, bons líderes, bons ministros de adoração. Nós somos visualmente bons, esteticamente bons, mas interiormente maus. Aí é que está o X da questão. Porque o dom é irrevogável. Então muitos estão se enganando, vivendo uma vida danificada interiormente. Primeiro, interior dentro de você. Segundo, interior no seu ciclo de pessoas, de amigos mais próximos, familiares.
Acredito eu, irmão, que não vou falar nada de novo, porque como eu tenho repetido por onde eu tenho andado aí, eu estou mais para falar e repetir o que os outros falam do que falar alguma coisa diferente. E eu acho melhor quando alguém chega no final e diz assim: rapaz, fulano falou isso aí, Beltrano escreveu isso aí. Eu digo: então beleza, então não estou falando besteira. Somos bons líderes, mas somos péssimos pais. Somos bons pastores, ótimos oradores, exímios adoradores. Somos visuais. Somos visuais, muitas das vezes. Não todos. Não vou generalizar para ninguém me... tá generalizando. Não, fica à vontade. Se você não se encaixa nas descrições que eu vou falar aqui, irmão, fique tranquilo, a carapuça não lhe serve. Mas pense num cabo que está de carapuça aqui na frente de vocês, sou eu, que ela serve para mim. Amém? Agora, se você se encaixa nas descrições, então vamos vestir essa carapuça hoje. Amém? Falamos demais, irmãos. Reivindicamos demais. Gritamos demais. Não estou falando de gritar no sentido de não estou falando disso, irmão. Estou falando no sentido de fazer valer a nossa voz, a nossa vez, aquilo que achamos, aquilo que pensamos, muitas das vezes travestido de teologia, de reino, de qualquer outra coisa. Mas vamos abrir a Bíblia. Mateus Mateus 12. Mateus 12, 18. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Se você tiver caneta e tiver costume de grifar sua Bíblia, grife aí: não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Ele o quê? O que que ele não vai fazer? Diga: gritar, discutir. Vamos dizer, agora vamos gritar. Gritar, discutir. Vamos lá de novo? O que mais nós fazemos, não é? A gente coloca no Facebook: Deus é bom. Aí alguém coloca: não, isso é subjetivo. Aí você coloca embaixo: como assim subjetivo? Aí a pessoa bota mais embaixo: subjetivo da maneira relativa. Relativa como assim? Aí quando se espanta, tem 300 comentários em cima de uma frase que Deus é bom. Não é assim? Não, mas eu não concordo porque eu discordo, porque e vai aquela coisa, e as pessoas aí quando a discussão começa a ficar muito acalorada, aí já começa a xingar a mãe, aí já começa a ofender, aí fez-se de crente. Irmão, mas aí tu já está me ofendendo, aí tu já está... Estamos gritando e discutindo. Jesus, quando surgiu na história como humano, se esvaziou de si mesmo. Filipenses capítulo 2, anote aí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se esvaziou de si mesmo, veio em figura humana. Filipenses 2, 5. Habitou entre nós. Quando Jesus era humano e surgiu, começou o burburinho em Israel, que a profecia de Isaías, do profeta Isaías, iria se cumprir.
que o Messias estava para surgir. E começou-se o burburinho de quem seria a virgem que iria conceber o Messias. O povo de Israel esperava que Jesus fosse um libertador político. O povo esperava que Jesus fosse aquele cara. Uma versão de Schwarzenegger misturado com 300, montado num cavalo branco, com um exército que iria invadir o Império Romano, tirar Roma de Jerusalém e estabelecer o reino de Deus. Com gritaria, com reivindicação e com muita discussão e com muito sangue. Aí vem Jesus, que não gritou, que não discutiu, que operou muitos milagres e dizia assim, ó, não conte a ninguém. Curava outro e dizia assim, ó, não conte a ninguém. Maria, mãe humana, vamos dizer assim, de Jesus, certa vez chamou ele para operar um milagre. Ele disse assim, não é minha hora. O que você quer comigo? Não é minha hora. Não é meu tempo de estar gritando, falando nada. Não é minha hora. Porque o brado de Jesus foi onde? Onde Jesus bradou? Vamos lá, irmão. Na cruz. Olha que legal. Ele bradou na cruz, na morte. Lá ele bradou. Enquanto viveu, ele não se omitiu, mas ele se escondeu. Então ele diz assim, você vai fazer caridade, faça em secreto. Você vai orar, faça em secreto. Você vai jejuar, faça em secreto. Nós gostamos de publicidade, irmãos. Nós, eu aqui, ó. Eu sou o primeiro que me acuso. Nós gostamos de publicidade, de marketing. Nós gostamos de vender um produto. Não estou colocando isso como um pecado que precisa vamos jogar uma bomba lá na sede do Facebook e destruir tudo e vamos. Não estou falando disso. Eu estou apenas trazendo um ponto de reflexão para nós sobre a real importância daquilo que estamos fazendo enquanto carregamos o que chamamos de palavra de Deus nas mãos e no coração. Enquanto estamos declarando, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Qual a vontade de Deus? Que vontade de Deus? Sobre que propósito estamos falando nesses dias? Porque falamos de intimidade, mas expomos nossa intimidade. Falamos das pessoas que postam tudo, nós postamos tudo no Facebook. Sim ou não? Quase tudo, né? Volto a dizer, irmão, vou repetir isso ao longo dessa ministração inteira. Se você não se encaixa, fique de boa, tranquilo e favorável. Aleluia. Amém? Mas eu já fiz muito isso. Tendo uma tarde de intimidade com Deus. Como assim? É com Deus ou com o mundo inteiro? Não estou te entendendo, irmão. Eu acho que é um tempo de pensarmos um pouco. Nossa intimidade não é para ser exposta, irmão. Intimidade exposta não é intimidade. Aquilo que Jesus nos fala em secreto, às vezes até para falar para alguém, amém. Mas existem coisas que Deus está revelando para você e você está achando que é para os outros. Não se abre a porta do quarto para todo mundo. Nossa vida não é tão bela assim como a gente pensa, irmão. Uma outra pergunta é: será
que a nossa tão grande necessidade de falar para pessoas que não nos conhecem, na verdade não revela uma necessidade de alguém que nos ouça, pessoas que nos conheçam. Será? Será que não são os nossos relacionamentos que estão de alguma maneira, os relacionamentos pessoais? Eu ando me questionando mesmo, irmão, muito, sobre a viabilidade de estarmos tão envolvidos, tão conectados e ao mesmo tempo tão desconectados da vida real, tão incapazes de olhar o pôr do sol, tão incapazes de ficar 1 hora sem olhar a tela do aparelho do celular. Aqui deve ter gente que está se coçando porque não tem internet aqui. Talvez alguns estão pelas noites e madrugadas saindo aí pelos cantos. De repente o Júnior está encontrando alguém pendurado em árvore, com a tela do celular clara assim, pegando um sinal para ver se atualiza. Nós somos a geração apressada, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser veloz, tudo tem que ser agora, tudo tem que ser rápido, de novo e novamente, só que de outro jeito, com outra cor, com outra aparência. Mas o reino é um só. E o reino é, anote aí, o reino é ortodoxo. Anote aí essa palavrinha enrolada. O reino é ortodoxo. O reino não é visualmente mutável. Todo dia tem um jeito diferente, uma cruz diferente. A cruz é de borracha, a cruz agora é de espuma. A cruz, vamos inventar alguma outra coisa. Não, não temos que inventar nada. Está tudo aqui, temos que aprender a viver esse negócio aqui. Aleluia. Temos que ressignificar as nossas relações com as pessoas, aprender a ouvir mais do que falar. Eu falo demais, irmão. Eu aqui, Fernando Monte. Amém? Porque se estamos falando de Deus intervir na nossa história, se estamos falando de Deus mudar a nossa perspectiva, precisamos responder uma pergunta muito interessante: público ou secreto? Público ou secreto? Porque eu acho muito top quando a Bíblia inteira vai frisando pontos quando fala sobre intimidade. Quando fala, Deus queria falar com Moisés. Êxodo, vamos lá, 33. Abre aí comigo. Êxodo 33. (33:7). Moisés costumava montar uma tenda onde? Do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Aleluia. Fora da multidão. Não veremos Jesus no meio da multidão. Não adianta. Não adianta. Concordo com Paulo quando ele diz que temos que orar o tempo inteiro. Concordo. Mas também concordo que a nossa geração tem muitos têm usado esse versículo de maneira distorcida. Eu estou orando o tempo inteiro, então eu não paro. Eu não tenho tempo para parar.
Eu estudo, eu cuido de filhos, eu trabalho, eu faço tanta coisa, eu não tenho tempo, eu preciso estar em movimento fazendo alguma coisa. Então vai, irmão, pode ir, fique à vontade. Fique à vontade. Porque Jesus, que era Jesus, chegou a passar noites inteiras, inclusive antes de selecionar os seus 12, passou a noite inteira orando. Não sei se de joelho, não sei se deitado, não sei se ele caminhou quilômetros de madrugada, eu não sei. Você escolhe. Não há necessidade de estar num quarto trancado para dizer que está orando, concordo. Mas há necessidade de você estar sozinho em um lugar reservado. Pode ser no meio do mato, como pode ser dentro do seu quarto. Entende? Eu insisto bater nessa tecla e vou continuar batendo nela, porque somos a geração mais exposta, arrisco eu dizer, a informações, a livros digitais, e-books, que há 15, 20 anos atrás era muito difícil conseguir. Era muito caro, porque existiam poucas editoras no Brasil que publicavam uma quantidade, uma variedade de livros, uma diversidade grande de livros. Quem tem aí acima de 30 anos e gosta de ler sabe do que eu estou falando. Hoje nós temos a internet, você coloca lá livros de biografia de John Wesley, Confissão de Fé de Confissão de Fé de Westminster. Você coloca lá qualquer tema relacionado aos pais da igreja, ao começo da igreja, à origem da igreja em Jerusalém, os primeiros mártires, enfim, o assunto que você colocar, você vai achar milhares de resultados. Mas somos a geração, também arrisco dizer, mais analfabeta biblicamente falando. O analfabeto, irmãos, não é aquele que não sabe ler, é aquele que não sabe interpretar o que lê. Amém? E isso são dados até estatísticos do próprio IBGE, que o brasileiro lê cada vez menos. Cada vez menos. Dentro da igreja não é diferente. Nós lemos pouco. Lemos pouco a Bíblia. Como vamos conhecer um Deus do qual nós não estudamos sua palavra? Como? Eu acho que não será possível. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Mas nós precisamos ler a palavra. Aleluia. Amém. Eu penso que é um tempo de nós refletirmos, irmãos. Refletir sobre aquilo que estamos falando e aquilo que estamos fazendo. Nós refletirmos. Eu e você. Porque nós somos tão donos da verdade, não é? Nós somos tão bons. Nós somos tão reivindicadores daquilo que achamos que é o certo, que é o correto. E eu não estou aqui colocando verdades absolutas para que todo mundo tenha que ser feito do jeito que eu estou fazendo. Não estou dizendo isso. Você tem o seu livre direito de discordar do que eu estou falando do começo ao fim. Não tem problema. Eu tenho um pastor amigo que diz que seria engraçado se a gente chegar no céu e a gente descobrir que tudo que a gente estudou a vida inteira é diferente. Porque tem uns que dizem que a gente vai para o céu, tem outros que dizem que a gente vai morar na terra. Aí tem uns que dizem que a gente é predestinado, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem outros que já não concordam. Aí já começa, aí quem está certo, quem está errado? Irmão, bota esses caras para discutir, eles discutem 3 dias e 3 noites e eles não vão chegar a uma conclusão. Porque não adianta. A gente vai ser arrebatado antes, durante ou depois da grande tribulação. Que cor é o cabelo da besta do Apocalipse? Quantas unhas ela tem? Então são discussões que é válido você estudar, você pesquisar, mas elas não são absolutas.
Absoluto é: Cristo morreu, Cristo viveu em carne, não pecou, morreu e ressuscitou. Isso é absoluto. Aleluia. João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Todas as outras conjecturas teológicas, ou não vou dizer todas, mas boa parte delas são discutíveis. Por mais que aquele que defende sua ideia tenha razão, vai aparecer o outro também que vai defender a sua ideia e que tem razão. E aí vai dar, aí dá uma confusão, irmão. Senta numa mesa para comer pizza, 4 pessoas de correntes teológicas diferentes. Eles não vão comer pizza, a pizza vai esfriar. E ninguém vai chegar a lugar nenhum. O que eu estou dizendo com isso, queridos, é que você estude, leia, pesquise, passe tempo com essa Bíblia, com a sua Bíblia. Amém? De preferência de papel. De preferência de papel. Tem gente que diz que não tem nada a ver, aí eu vou dizer de novo: você tem sua razão em achar que não tem nada a ver. Fique à vontade, eu também tenho Bíblia no celular, mas eu defendo a leitura. O que eu estou dizendo? Eu defendo a leitura da Bíblia de papel. Não estou dizendo que só é para se ler a Bíblia de papel, porque eu também começo, irmão, e aí eu já cometi esse pecado dezenas de vezes, de ouvir alguém falando e eu não tenho, às vezes, a perspectiva de parar para ouvir. A minha cabeça já é de absorver o que ele está falando e já começar a entrar em um contraponto, como gosta de dizer meu amigo Elton Júnior. A gente é assim, não é verdade? Sim ou não? E aí é que volta-se ao ponto do que falamos no começo, sobre identidade, sobre você conhecer Jesus no seu coração. Amém? Não ser movido como massa de manobra por modas que existem nos nossos dias, no nosso tempo. Não acredite em tudo que lhe digam. Não acredite em tudo que você vê. Esse é um tempo para isso mesmo, irmão. Se posta uma foto no Face de alguém sendo torturado na Síria, aí viraliza, todo mundo acredita sem saber de onde vem, para onde vai. Aí depois alguém diz assim: cara, essa foto é um fake. Cara, essa história aí foi desmascarada, era uma mentira. E aí eu volto a dizer, é uma postura minha, ok? Você não é obrigado a aceitá-la. Mas Deus tem falado comigo sobre mais ouvir do que falar. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Porque nós falamos tanta coisa às vezes, temos tanta dificuldade em ouvir. Quem tem dificuldade em ouvir? Seja sincero. Eu vim trazer uma reflexão realmente essa manhã. Amém? Ele não gritou e ele não discutiu. Esse versículo marcou meu coração nos últimos meses, porque é o que mais eu vinha fazendo, e é o que mais muitos estão fazendo. Pastor, então nós vamos abrir mão dos nossos direitos? Não estou entrando nessa perspectiva. Estou falando sobre a necessidade de fazer valer a sua voz. Você está influenciando pessoas pelo seu exemplo ou por aquilo que você está falando? Alguém vai dizer, também por aquilo que eu falo. Mas Cristo foi seguido só por aquilo que ele falou ou por aqueles que o viram? E aqueles que o viram transformaram isso no que chamamos hoje de os 4 evangelhos. E o apóstolo Paulo, que também o viu e recebeu dele as suas palavras,
disso que eu estou falando. Cristo é o nosso exemplo. Amém? Se Ele é o nosso exemplo, então nós temos que descer do pedestal. Se Cristo é o nosso exemplo, nós precisamos furar a nossa bola, que anda muito cheia. Se Cristo é o nosso exemplo, nós precisamos reconsiderar as nossas ideias em muita coisa que nós chamamos de reino de Deus. Porque muita coisa que nós chamamos de reino de Deus é reino dos homens, não é de Deus. Jesus era simples. Simplicidade fala, irmão, de algo relacionado à pureza. Simples é aquela pessoa que, se deixar, ela vai de calça jeans e camiseta para um casamento, por exemplo. Ela é daquele jeito. Há controvérsias com relação a essa minha colocação? Sim, sempre vai haver, irmão. Sempre vai haver. Existe, quase sempre ou sempre existe um contraponto daquilo que alguém está dizendo. Sempre. Um ponto de discordância. O problema é que estamos mais com pontos de discordância do que com pontos de concordância entre aqueles que estão no reino de Deus. E esse é o problema. Então eu tenho um amigo que não concorda comigo em determinada coisa, em termos de teologia. Eu digo porque eu já passei por isso. Talvez você vai se identificar com o que eu estou te falando. E aí, porque eu não concordo com ele, ele não caminha comigo, ele não fala comigo, porque eu não sigo a visão que ele segue, porque eu não hasteio a mesma bandeira azul que ele hasteia. Só que estamos falando de uma definição doutrinária da igreja, do ministério, da visão que ele tem seguido. E aí eu fiquei pensando esses dias como num jogo de futebol, que os caras brigam, os caras vão lá e brigam pela bola e correm atrás da bola e discutem, mas depois que acaba o jogo eles vão lá e tá de boa. Nós não conseguimos fazer isso, não é? A gente vai às vezes até as últimas consequências para defender aquilo que eu acho, em detrimento de uma amizade ou de um relacionamento que eu possa ter. E eu ando me questionando sobre isso. Por isso que eu estou falando para você. Não trouxe um sermão para você. Eu vim trazer uma reflexão. Porque eu acho que é válido para o nosso tempo. Cada um que está ministrando aqui está colocando algo daquilo que está no seu coração. Abre comigo em Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Verso 2. Vamos ler do começo mesmo. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto.
foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Por Deus atingido e afligido. Esse é o retrato do Cristo. Se você quer um retrato, uma ideia de como era Jesus, está aqui em Isaías 53. Amém? O texto está querendo nos dizer que ele não tinha nenhum padrinho. Quando você vai pesquisar em alguns comentários bíblicos, quando fala que ele não tinha nada que nos atraísse, era desprezado pelos homens, os homens não o tinham em estima. A Bíblia está falando que ele não tinha nenhum padrinho, ele não tinha ninguém que o indicasse. Olha aqui, ó, esse é o Filho de Deus. Ele não tinha nada disso. O que nós queremos ser, queridos? Se Cristo é a nossa referência, as perguntas estão aí. Se Cristo é a nossa referência, Ele não gritou, Ele não discutiu, Ele não ficou reivindicando tantas coisas. Nós ainda vamos discutir e gritar muito, mas volto a dizer que, como ponto de reflexão, aqui está essa pequena reflexão para nós essa manhã. Nós falamos muito de humildade, mas na verdade, irmãos, eu sou arrogante. Se você não é, fique à vontade. Amém. Mas eu sou. Nós, se você se identifica comigo, somos muito intolerantes. Nós somos muito questionadores. Não estou falando sobre a questão de meditar, estudar a palavra e conseguir começar a ter conclusões diferentes do que algumas pessoas estão falando. Eu estou falando sobre viver questionando, discutindo, viver brigando, viver gritando. É disso que eu estou falando. João, anote aí, João capítulo 12, verso 32 e 33. João 12, 32 e 33. Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando, o verso 33 diz sobre o tipo de morte que ele sofreria. Jesus atraiu quando foi crucificado, quando morreu. Aí ele atraiu seguidores. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos adorar, vamos orar, vamos...
de amor, em teus braços de amor. Como posso fugir se o meu lugar é estar